Olá, gente. Mais uma tentativa. Esperar um pouquinho o pessoal voltar. Não tá fácil essa internet aqui hoje, mas comecei essa nova live pra gente tentar conversar com o Arclay, porque a ligação tá caindo toda hora, tá? Então o Arclay, vou aproveitar, vou apresentar logo ele, que é mestre e doutor em arqueologia pela USP, e atualmente ele é professor da Universidade Federal do Maranhão. Vou chamar aqui, vamos ver se vai dar certo. Olá, Oi. conseguimos? Acho que agora foi. Gente, que dificuldade hoje, hein? Pois é. Então, Arclay, seja Mas muito bem-vindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite, por você ter aceitado o convite, né? Em nome de todo o PPGAP, agradeço muito. Para mim é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você, porque não sei muito sobre cerâmica, mas de fato, muito do que sei aprendi com você. Então, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Ana, muito obrigado. Eu que fiquei bastante feliz, né, com o convite de vocês, né, em seu nome, estendo aí a todo o programa de pós-graduação, né, que é um dos caçulas aí da arqueologia do Brasil, e vocês estão aí, né, sempre participando de evento, apresentando coisas, né, e parabenizar os professores aí, Carlinhos, né, que é um colega aí também sempre, né, de muito tempo aí da militância na área de arqueologia e outros temas aí patrimoniais. A gente que agradece, com certeza. Bom, Arclay, aqui a gente já fiz uma introdução zona sobre a arqueologia da escravidão. Sei que você pesquisa na área de etnoarqueologia, nessa área de quilombos, e meu colega Robson sobre um pouco sobre essa escravização aqui na Bahia. E a gente tem muito a dialogar sobre essa interface aí, Bahia e Maranhão. E, bom, é isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tema, suas experiências. E a palavra é sua, fique à vontade. Te interrompo quando tiver alguma pergunta aqui. Excelente. Bom, primeiramente eu gostaria de falar um pouco dessa minha trajetória acadêmica mais recente. Eu acho que tem muita gente, né, quem conhece, amigos aí da época de mestrado, de doutorado, quem me conhece vincula a minha produção acadêmica para a área de sambaquis, né? Então eu sempre estudei populações costeiras, né? Desde que eu decidi de fato que iria trilhar arqueologia. Então meu foco sempre foi populações costeiras aqui do Maranhão, mais precisamente na ilha de São Luís. Mas tinha um aspecto dessas populações costeiras que me chamou sempre a atenção, e era um tema assim bastante. Ele foi pungente na década de 70, entre 60 e 70, com Mário Simões, que era a presença de cerâmica em sambaquis. Então, pelo fato dos sambaquis do sul e sudeste não apresentarem, né, a cerâmica no registro arqueológico, sobretudo naquelas camadas em que a gente associava a populações caçadoras-coletoras, né, essas camadas, os pesquisadores não encontravam cerâmica, então eles imaginavam que toda a cerâmica em Sambaqui era uma cerâmica intrusiva, ou seja, uma cerâmica que ela entra em contexto arqueológico a partir do contato de outras populações não sambaquieiras no sítio arqueológico, mas no norte do Brasil, aí nesse litoral que a gente chama litoral equatorial amazônico, que pega desde o Golfão Maranhense até passando pelo Pará, Amapá e um pedaço das Guianas, a gente tinha bastante cerâmica no registro arqueológico. Então, quando a gente se detinha aos relatórios de pesquisa, as publicações que foram poucas, porque o Mário Simões faleceu, eu falava, gente, tem alguma coisa estranha, porque aqui a cerâmica ela ocorre em todas as camadas escavadas dos sítios e elas estão, inclusive, associadas a sepultamento dessa população. Então, bem ali deu um estalo, né, em revisitar essa ocorrência, né, essa particularidade desses sítios concheiros aqui do norte do Brasil e a presença cerâmica. Então,
Na verdade, o que me vincula, depois eu comecei a refletir, o que me vincula à arqueologia é a cerâmica, não era o sítio arqueológico, porque eu permaneci trabalhando dentro da arqueologia em uma outra perspectiva, aí é o que eu considero o meu próprio giro epistemológico, eu mudo, né, meu enfoque é acadêmico, assim, até de forma bastante radical, né? Muitos colegas, nossa, mas tu radicalizou, radicalizei, sim. Então, mas a cerâmica, ela permaneceu. E aí, a grata surpresa nesse processo é que em 2015, todo mundo sabe também, eu atuei bastante tempo na arqueologia preventiva, né, Ana? A gente já escavou juntos, já tivemos a oportunidade, né, de dar muita risada. Eu não consigo te ver e ficar sério, dá vontade de rir aqui muito das Eu coisas que a gente também. já vivenciou, apesar de ser muito nova. Mas o que acontece? Por conta de ter observado tantos contextos dentro dessa arqueologia preventiva, eu resolvi dar uma parada, né, nessa minha trajetória, respirar um pouco e me reencontrei no magistério. Me reencontrei enquanto professor, né, pesquisador, docente do ensino superior, trabalhando com arqueologias e outros temas. Porque o curso que eu sou vinculado, que é o Colegiado em Ciências Interdisciplinar em Ciências Humanas com habilitação em História, ele não forma arqueólogos. Eles formam cientistas nas áreas de humanas com habilitação em História, Filosofia e, quem sabe, algum tempo em Geografia. Então, não podia dar aquele conhecimento pronto e acabado de arqueologia. Então, eu tive que me reinventar. E a forma de fazer isso foi vincular outros aspectos, outras materialidades e imaterialidades dentro do meu fazer arqueológico. E nesse ponto, quando eu entro na universidade, o meu campus é Pinheiro, uma região bastante particular aqui no Maranhão. Para vocês terem paralelo, para quem não é maranhense, é como se fosse um pequeno Pantanal aqui do Maranhão, é uma área de lagos, né, com bastante peixe, né, um ecossistema aquático que transiciona com um ecossistema litorâneo, que é esse litoral ocidental do estado, que já vai fazer divisa com o Pará. E quando eu me deparo com essa região, eu vejo populações tradicionais do ponto de vista socioambiental e sociocultural extremamente interessantes, com modos de fazer desconhecidos, a grande maioria da academia, e consigo mapear nesse processo 3 populações quilombolas remanescentes, né, de escravos nessa região, que produziam cerâmica, né, não mais para consumo próprio, para venda ou como artesanato, mas que quando a gente começa a fazer essa linha do tempo, essa produção ceramista, com certeza ela recuava até o período da escravatura, ou até antes. Então é nesse ponto que eu começo a ver, né, essa produção material no presente, né? Eu começo a vislumbrar esse fazer cerâmico ao olhar, ao etnografar, a participar desse processo produtivo e, a partir disso, começar a construir insights para aquelas cerâmicas que a gente olha no registro arqueológico e que a população que a produziu, as produziram, não existe mais. Então, era só para situar mais ou menos o meu lugar de fala, para as pessoas perceberem como que eu inicio, né, essa trajetória em trabalhar com populações quilombolas a partir da produção ceramista. Né? Mas já aponto aí, se nós formos, eu fiz um rápido levantamento aqui para fins dessa live, entre antes de ontem, ontem e hoje, e como você coloca, né, a gente nos últimos 20 anos, a gente começa a ter uma produção bastante significativa em relação à arqueologia da escravidão, à arqueologia da diáspora, à arqueologia de populações subalternas. A gente dá um pulo, né, dentro da produção acadêmica da arqueologia, e tá aí talvez eu entenda por que entra a questão da neobrasileira na nossa live. Porque até 20 anos atrás, 30 anos atrás, tudo aquilo que não era cerâmica marcadamente pré-colonial entrava no guarda-chuva de neobrasileira. Então é um ponto bom também da gente explorar aqui na live. Então tem vários insights e estou aberto aí para a gente conversar. Ótimo tocar nesse assunto, porque antes o tema era cerâmica afro-brasileira. Uhum. Mas aí eu pensei justamente, abarca tantos outros tipos de cerâmicas, né, e tantas outras nomenclaturas, aí quis ampliar um pouco mais. E eu tenho uma pergunta, Arclay, Sim. sobre que eu sei que você entende muito aí de cadeia operatória de cerâmica,
e a importância de entender essa cadeia operatória para desvendar aspectos dessa decoração e desse uso e reuso dessa cerâmica. Você falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro eu queria situar o que seria a cerâmica neobrasileira, né? Então, eu imagino aqui que na live tenham bastante participantes que não necessariamente vêm do campo da arqueologia. Isso. Por muito tempo, Por né? favor. Aí, sobretudo, logo no início no começo dos processos mais científicos em torno da arqueologia, né? No começo da institucionalização da arqueologia no Brasil, né? Nós tivemos a influência de duas grandes escolas, né? A escola francesa de arqueologia e essa escola norte-americana, né? De influência mais histórico-culturalista, mais neo-evolucionistas. E quando uma dessas missões, que é a missão americana, né, chefiada por Beth Megres e Clifford Chivas, né, começa a andar pela Amazônia, o que eles se deparam? Eles se deparam com conjuntos cerâmicos extremamente variados, né? Então, eles percebem uma variabilidade artefatual tremenda, e aí, do ponto de vista de forma, do ponto de vista de tratamento de superfície, do ponto de vista de decoração, externa e interna, e eles tentam dar um norte, né? Tentam dar uma organizada nesse conhecimento. A arqueologia, né, já era uma realidade em outros países da América, e no Brasil ela começava a engatinhar. E para dar um norte a essa quantidade de material arqueológico encontrado na Amazônia e no Brasil, eles criam categorias, né, de análises. E uma dessas categorias de análise era justamente, por meio da seriação, criar tradições e fases para poder isolar, ou seja, classificar esses conjuntos cerâmicos. Então, eu vejo aqui a Jandira colocar exatamente essa cerâmica do litoral, né, que seria associada a essas populações caçadoras-coletoras, ela foi denominada de uma tradição regional mina, fase mina. E de onde eles tiravam esses nomes? Dos mais diversos lugares. Eles tiraram o nome mina porque esses sambaquis, todo mundo sabe, em cidades coloniais, essas conchas eram extraídas desses sambaquis e elas, depois de queimadas e processadas, trituradas, elas viravam cal. E a cal, para pintar esses prédios coloniais dos centros históricos, né, se utilizava dessa matéria-prima de coleta. A cerâmica neobrasileira, já trazendo para a nossa discussão, desde o primeiro momento em que o Ademar Dias e o Igor Chimes pensam nela, eles pensam como uma cerâmica com várias características que eles poderiam dizer étnicas, né? Então, elementos que trariam, por exemplo, alguns aspectos na forma da louça europeia, um uso de matéria-prima generalizado da área de floresta. Obviamente, essas populações, mesmo que essa cerâmica elas tenha sido produzida por população escravizada, né, ou população remanescente desses escravos, ela teria que usar as argilas, os antiplásticos, né, buscar formas semelhantes com aquilo que já se conhecia. Então, traz elementos, né, dessa cerâmica dita indígena, de povos indígenas, e, obviamente, com seus marcadores étnicos ou os seus marcadores de tecnologia, desse conhecimento que atravessa o Atlântico e chega na América e no Brasil. Então, desde o início, eles pensam, sim, uma cerâmica cabocla, né? Até tem nos primeiros escritos do Odemar, ele fala, né, nessa cerâmica cabocla. Isso aí, se a gente for ver na antropologia, o que é o caboclo, então, né? O que mais variável é do que o caboclo? Então, ela já traz consigo esse sentido de uma cerâmica mesclada, de uma cerâmica com vários elementos. Agora, isso do ponto de vista explicativo é muito pobre, né? Porque o tamanho do Brasil, a quantidade de sítios arqueológicos, como é que tudo aquilo que não é cerâmica pré-colonial e que não é cerâmica marcadamente colonial, que é com o uso do torno, né? E aí já com vidramento nas faces internas, aquela cerâmica vitrificada, que eu não estou falando da louça, né? Estou falando ainda mesmo da cerâmica torneada. Como é que tudo que não é indígena e não é marcadamente produção europeia, eu coloco numa sacola e digo que é neobrasileira ou neocolonial. Então, isso não explicava muito. E aí, à medida que vários pesquisadores começam a se debruçar e dizer, entender, vem cá, o que é essa cerâmica neobrasileira? Como o próprio Zanettini bateu muito em entender o que essas cerâmicas nos sítios bandeiristas de São Paulo, né? O que variedade é essa?
O próprio Simansky também, vendo isso em outros contextos de escavação, a professora Tânia Andrade Lima também, a Camila Agostini também vendo isso no Rio, o Diogo Menezes vendo no Pará, a Vanessa Link vendo no contexto de Minas Gerais, o que começa, e agora essa nova geração aí de pesquisadores, né, o que começa a se delinear são produções regionais bastante específicas e com histórias por trás dessa produção artefatual que estavam sendo generalizadas aí na busca de uma classificação forçada. Então, um dos pontos que a gente pode debater aqui é a gente fugir desses essencialismos, né? Fugir dessas generalizações e tentar entender essa produção artefatual. E aí, se no caso a gente entende que essa cerâmica neobrasileira, no contexto de quilombo, ou essa cerâmica neobrasileira, no contexto de uma senzala, no contexto urbano, ela tem vinculações a essa população escravizada, ou essa população escravizada recém-liberta, que acessa aos mecanismos de alforria, ou uma população que você tem aí influências afro-indígenas, que é o contexto do Maranhão, que eu quero falar isso ainda nessa live. Enfim, então, para dar um panorama do que seria essa cerâmica neobrasileira, que eu acho que ninguém está mais nem usando, né? Na verdade, você trazer o termo neobrasileiro é muito mais para problematizar em cima e dar outros apontamentos, né? Uma coisa que ficou aí para a época do Pronapa. Perfeito, Arley, perfeito. Tem uma pergunta aqui da Elieneides de Lima. Se você conhece alguma relação dessa cerâmica com ritos de religião de matriz africana. Sim, aqui no Maranhão, por exemplo, os alguidares, né? Aqui tem uma produção, vou dar exemplos aí das etnografias que a gente vem fazendo em contexto de populações quilombolas, né? De populações tradicionais. Por exemplo, os alguidares, que no dia a dia eles são utilizados, por exemplo, para fazer massas de bolo, ou nos festivais, né, para você, por exemplo, verter líquido, conservar líquido, ou fazer a juçara, o açaí, né, fazer o processamento da fruta da juçara. Em contextos cerimoniais, os alguidares eles são utilizados em oferendas, né, oferendas aí para entidades, sejam vodum, sejam orixás. Então, a gente tem aí até a mesma peça, né, o mesmo produto, interagindo em dois contextos. Um contexto de festas católicas, né, em que esse alguidar ele é utilizado para o processamento e estocagem de alimentos, e num contexto cerimonial eles são utilizados para oferendas. Uma outra situação que nós vimos aqui no sítio do Fisco, em São Luís, aí eu não escavei, mas foi de fato andando pela área da senzala, de um complexo industrial que a gente tem aqui no Maranhão do século XIX, início do século XIX, nós encontramos garrafas em áreas, no que se entende como área de senzala, que nunca foi contas de vidro dentro dessas garrafas. Então, o próprio contexto em que elas se encontram, né, a área que se entendia como senzala desse complexo, a forma como elas estão estruturadas, ordenadas para os pontos cardeais, né, norte, sul, leste, oeste, e você ter contas de vidro no seu interior, ali denota, assim, também diferentes usos. Os próprios cachimbos que a Ana Rosa coloca no início também, além de ser marcadores étnicos, eles estão também associados a rito. Então, sim, de fato, essa cerâmica produzida nesses contextos, né, de população escravizada, ela tem aí um duplo uso, né, cerimonial e cotidiano, sim. Ótimo. Conta pra gente da sua etnoquilombo. Oi, falhou um pouquinho, Ana. Você pode repetir, por favor? Ana? A Jandira Neto Dias diz, sem compreender... Tá ouvindo? Estou ouvindo. Diz, sem compreender o conceito de tradição cultural, realmente não há como avançar na ciência arqueológica. E é isso. Exato, né? exato. E também tinha uma problemática nesse conceito aí de tradição e fases, porque era justamente você buscar etnicidade
né, o que estava por trás da cultura material, tentando buscar elementos étnicos aí numa forçação de barra, e às vezes buscando algumas características, alguns aspectos de diferenciação. Então, por exemplo, em determinadas regiões, o antiplástico, o tempero da cerâmica foi utilizado como marcador étnico. E isso hoje a gente vê que né, é complexo você, né, tentar aferir individualidades, etnicidades a partir do uso de antiplástico. Então, se a gente pega, por exemplo, por uma oferta de matéria-prima, se eu estou numa área de floresta em que eu conheço árvores silicosas que podem me dar o cariapé, o itaquipé, ou seja, todas essas cinzas que ajudam a dar liga na pasta cerâmica, eu vou utilizá-la. Isso não necessariamente, óbvio que tem um conhecimento acumulado ancestralmente, mas isso demarca o meu ethos. Então, se fosse isso, toda a cerâmica com antiplástico de concha, em todo o mundo, porque ela vai aparecer até no Japão, né? Então, seria o mesmo grupo étnico, pelo fato dessa mesma população usar o antiplástico em concha, então é bastante problemático mesmo. E aí é interessante, dentro da história da arqueologia, a gente entender, óbvio, não vamos ser anacrônicos, era um momento em que a pesquisa ela teria que se valer de algum ordenamento desse conhecimento para poder dar aí uma organizada nesses dados. Hoje a gente sabe que a gente busca outras respostas, nós estamos trabalhando com outras problematizações, tá? Mas isso faz parte da nossa história, sim, do conhecimento arqueológico no Brasil. E tem que ser compreendido, tem que ser estudado. Não adianta pegar lá, a gente brincava muito lá no MAI, lá na USP, onde eu estudei, que é o rito de passagem. Da minha geração, o rito de passagem era bater no Pronapa. Então tinha que bater, você fazia o rito de passagem, agora você pode fazer qualquer coisa. Eu acho que agora a gente já superou esse período aí, a gente tem que entender como um momento da pesquisa, né? Era os elementos que aqueles pesquisadores tinham, datação, apesar de ser cara hoje, né? Era bem menos utilizada do que já é hoje. Hoje a gente consegue estabelecer com bastante precisão os contextos temporais, né, da nossa pesquisa, há 50 anos, 40 anos, você tem uma datação no sítio, você era considerado assim o bambambam bam, bam da arqueologia, porque você conseguiu datar um material há 40, 50 anos atrás. Exato. Você pediu para eu falar. Tá. Hã? Você pediu para eu falar das experiências daqui, não é isso? É isso, dessa experiência com a etnologia. Bom, gente, como eu falei para vocês, assim, no primeiro, eu nunca, assim, né, nos trabalhos que eu comecei a realizar aqui na região, eu não problematizei antes e pensei, gente, eu vou fazer etnoarqueologia, né? Ou eu vou fazer etnografia arqueológica, como coloca o Ramilax, como coloca o Ribal, ou eu vou fazer arqueologia colaborativa. Eu tinha que dar os meus componentes curriculares nas disciplinas, eu tinha que dar um aspecto prático, né? Uma carga horária de atividade prática para esses discentes. Isso era em 2016. E aí eu pensei, bom, eu não vou organizar uma escavação arqueológica, eu não estou afim de escavar agora nesse momento. Também não estou afim de prospectar nada. O que eu posso envolver, né? Pelo fato de eu ser arqueólogo, eu penso como arqueólogo, não posso me furtar disso. Mas o que eu posso oferecer de componente curricular para essa turma? Era uma turma de patrimônio histórico brasileiro. Eu comecei a questionar a própria turma. Gente, o que vocês acham de interessante aqui na região para a gente inventariar? Fazer uma atividade de campo, né? Fazer uma vivência patrimonial, que seja. E eu sempre fazia o traslado São Luís Pinheiro, eu já conhecia a comunidade de Tamatatiba, já sabia a produção ceramista, mas eu ainda não tinha visitado a comunidade, né? Eu tinha até peças de Tamatatiba, mas que eu comprava na sede de Alcântara, no núcleo tombado. Vocês terem uma ideia, a comunidade quilombola de Tamatatiba é uma das mais distantes do núcleo tombado de Alcântara. Então, é uma comunidade que está muito mais perto da região da Baixada do que propriamente do núcleo de Alcântara. E aí eu resolvi entrar, né, fazer essa vivência, entrar dentro fisicamente, adentrar a comunidade com a turma de alunos para a gente conhecer o polo de produção ceramista. E a comunidade de Itamatatiba, ela já foi bastante estudada. Muita gente já passou por lá, antropólogos, cineastas, sociólogos, cientistas sociais, bibliotecários,
designers, né, para saber do produto, aquelas oficinas do Sebrae, ou seja, a comunidade estava saturada de gente andando lá perguntando o que eles eram, o que deixava de fazer. E aí, quando eu cheguei, que eu me interessei pela cerâmica, eu vi assim, meio que, mais um que está chegando aqui para entender a nossa produção ceramista, mais um professor da universidade com seus alunos prometendo um tanto de coisa e não voltando. Nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, eu não percebi assim uma receptividade para problematizar. Voltei com os estudantes, né, para a sala de aula. Eu falei: vocês perceberam? Vocês conseguiram perceber que aquela comunidade, né, ela já está descontente com as pesquisas que foram realizadas lá? Então, vamos pensar uma forma, se é que vocês acham que a gente deva desenvolver um projeto lá, vamos pensar a partir do ponto de vista da comunidade. Vamos remarcar uma ida nessa comunidade, eu vou conversar, vamos estruturar melhor a visita, não vamos chegar de surpresa, vamos avisar o dia, a quantidade de tempo que nós vamos ficar lá, porque, frisa-se, né, são ceramistas, agricultoras e donas de casa. Então, você imagina, você fazer uma visita técnica às 11 horas. 11 horas, a louceira tem que estar em casa preparando o almoço. Então, a gente fala em 2 turnos de trabalho, lá pelo menos são 4 turnos de trabalho. Então, quando a gente volta e entende o que aquela comunidade ela queria da universidade, ou o que ela esperava da nossa linha de pesquisa, mudou de figura. Porque o que elas estavam interessadas em construir conosco? E aí, daí que vem essa questão da colaboração. As novas gerações não estavam mais se interessando em trabalhar cerâmica, sobretudo pelo celular, porque quem fica com o celular 24 horas por dia e mexe no barro, toda hora tem que limpar a mão para poder manusear o celular, sobretudo o touch. Então, as meninas mais novas não estavam mais querendo, porque o todo tempo estava tendo que mexer no celular e tendo que lavar as mãos, então preferiam nem mais mexer no barro e ficar no celular. Isso é Dona Neide, que é a líder, me falando. Então, o que ela queria? Que nós fizéssemos todo o registro das etapas de manufatura da cerâmica. Por quê? Vai que essa geração para de fazer cerâmica, pelo menos fica gravado, fotografado, e lá na frente, se uma outra geração se interessa por continuar fazendo cerâmica, tinha isso gravado. E um outro ponto era a questão da venda, como escoar essa produção, porque também não fazia sentido para as novas gerações continuar fabricando cerâmica se aquilo não tinha um retorno financeiro imediato. 40, 50 anos atrás, antes do vidro invadir, você fazer cerâmica para ter as panelas para cozinhar, para ter os potes para colocar água, para ter os alguidares para bater o açaí, para ter as formas para poder assar a torta de caranguejo e de camarão. Uma coisa é isso. Outra coisa é quando essa cerâmica ela vai se transformando ao longo das décadas e hoje é praticamente uma cerâmica artesanal. Então, se eu não vendo, esse produto começa a ficar na minha prateleira. Então, não fazia meio sentido. Então, o outro aspecto era como fazer, problematizar para que essa cerâmica ela pudesse escoar. Então, eram essas duas questões. E o que a gente fez? Então, se são essas as questões que nós podemos ajudar a comunidade, nós vamos problematizar em cima desses aspectos. De 2016 para 2020, muita coisa andou, muita coisa... nós intensificamos nossos vínculos, inclusive afetivos, né? Nós temos um vínculo afetivo muito, muito forte com a comunidade. Os alunos também que desenvolveram projetos lá, ficou um vínculo afetivo muito forte. E aí um ponto que eu vou só deixar para abrir para as perguntas e a gente retomar, é que quando a gente começa a ver esse processo produtivo, é aí que entra o X da questão e a problemática dessa cerâmica neobrasileira. Por quê? Eu estou numa comunidade quilombola, num território tradicional que, por relatos orais e documentação histórica, ele data de pelo menos 300 anos. Eu estou num território que a ordem dos carmelitas, né, que era a proprietária de terra, já tinha uma cerâmica, né, na região para fazer telha e tijolo, né, justamente para suprir o mercado de Alcântara, né, o vulto sobretudo na época da produção de algodão de Alcântara, que é o ápice da escravatura nessa região. E eu tenho uma tecnologia eminentemente indígena, né, sendo startada por essa população quilombola. Indígena do que sentido? É uma cerâmica roletada,
né, sobreposição de roletes com base circular. É uma cerâmica que usa o itaquipé, que é uma variação do cariapé, tá? Usa o itaquipé, o tronco das árvores. Usa a cuia e várias palavras, várias denominações nesse processo produtivo é de origem tupi. E eu estou falando de uma população negra, uma população quilombola, uma Quilombola. população afrodescendente com a produção ceramista. Se eu vou pegar o checklist do Pronapa e bater e dizer isso aqui é uma cerâmica indígena, eu tenho uma cerâmica com características indígenas sendo produzidas nesse quilombo, com a única exceção, que é a introdução do forno fechado, que aí vem com o colonizador europeu, justamente esses carmelitas que introduzem o forno fechado para aquecimento de alta temperatura e com ventilação controlada para fazer a telha e o tijolo. Nossa, muito legal, Arley. Não sabia dessa experiência. Tem E o nome, né? O nome da uma pessoa comunidade, que Itamatatiwa. que Além do é nome da indígena. própria comunidade. Sim. Ai, nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Tem uma pessoa que pergunta, eu perdi o arroba, mas perguntou se Tá. através dessa cerâmica você consegue identificar alimentares para entender o que esse povo comia. Desculpa, a Ana falhou. Você pode retomar a pergunta? Perguntou se através dessa cerâmica você consegue voltar a restos alimentares para entender o que essa população comia na época. Bom, aí está falando da cerâmica dos sambaquis ou a cerâmica mina ou essa cerâmica que eu acabei de A relatar? quilombola, a da comunidade quilombola. Se eu consigo resgatar, bom, vamos ver aqui. Gente, o que é interessante pontuar, né, do ponto de vista da cultura e da arqueologia, nós não estamos lidando com populações congeladas no tempo, né? As populações, por troca, por interações sociais de diversas características, por viagens, intercâmbios, as coisas vão mudando, as tecnologias elas vão se modificando ao longo do tempo. Eu não estou falando isso em evolução ou involução, não é isso. Aí é uma pegada que ficou lá no determinismo ambiental e no evolucionismo cultural da década de 40 e 50. Não estou falando isso. Mas o fato é, a gente costuma, na arqueologia brasileira, imaginar que as comunidades elas são fechadas, elas estão dentro de um domo. Isso não existe. À medida em que, por exemplo, eu saio, e isso é muito presente nessa comunidade, que no mês de outubro eu tenho um festejo de Santa Teresa d'Ávila, e todas as outras comunidades quilombolas da região da Baixada visitam a comunidade de Itamatatiwa nos dias 13, 14, 15 e 16 de outubro para festejar Santa Teresa d'Ávila, que é a padroeira das Carmelitas. E nesse momento eu tenho uma interação de vários grupos da região indo, eu tenho ali um sistema de interação, de troca, de convivência, mesmo que um período de curto. Eu tenho, por exemplo, a aquisição de louça que vai para uma outra região, eu tenho a troca. Então, isso dá dinâmica cultural e social das comunidades. O que é interessante pontuar, se a gente pega por uma linha histórica, temporal, a cerâmica de Itamatatiwa, é que ela muda. Ela muda, como eu falei aí na minha fala. Ela sai de um contexto de uma cerâmica que ela era utilizada para produção de alimentos, para processamento, para estocagem. Então, as peças eram maiores. Então, eu estou falando de grandes potes para colocar água. Eu estou falando de grandes alguidares para você fazer massa de bolo, para processar a juçara, para deixar de molho um ensopado de carne. Entendeu? Então, eu tenho essa cerâmica ali, que ela é produzida ainda. Eu ainda tenho louceiras de 70 anos que só preferem fazer essas louças maiores e que requer uma habilidade, né, bastante específica. E eu tenho a mudança, né, na produção artefatual à medida em que vão chegando produtos industrializados, sobretudo o plástico, sobretudo o alumínio, né? O ferro já tinha as grandes panelas de ferro, mas o alumínio, o vidro e, sobretudo, o plástico nos últimos 20 anos. O que acontece com essa cerâmica? Ela começa a perder a sua função utilitária dentro do contexto sistêmico. Se a gente for falar aí de arqueologia, né? Dentro do contexto de uso.
Então, essa louça ela vai se adaptando. Por quê? Ao invés de eu ter um pote grande para estocar água, eu começo a comprar um galão de plástico de água. Tá? Ao invés de eu precisar estocar água, o poço artesiano me permite ter, por nível de encanamento, água o tempo inteiro na minha casa. Então, ao invés de eu aquecer, né, uma panela para fazer o fogão, para fazer um feijão, eu já tenho uma panela de pressão. Então, vai mudando. E o que acontece com essa produção artefatual? Ela vai diminuindo de tamanho. Por quê? Porque ela passa a não mais ser utilizada exclusivamente no contexto da produção, ela passa a ser vendida, ela passa a ser comercializada. Imagina o turista ou visitante que vai em Tamatatiwa, consegue pegar um avião, por exemplo, com um pote de 50 centímetros de altura. É bem complicado. A gente mal consegue entrar com nossas bagagens hoje que eles estão cobrando. Então, aquele pote que era grande, eu vou pegar aqui, gente, só um instantinho. Aquele pote que era grande... Ah, eu sabia que ia ter uma experiência dessa de visualizar. Ele fica desse tamanho aqui. Entendeu? O formato de um pote, aqui, ó, mas cabe na palma da minha mão, tá? E aí eu tenho também outras... É de lá. Estou trabalhando aqui, o que eu estou mostrando é de lá. E aí, por exemplo, eles têm também, né, a junção de 3 potinhos também, que um encostava no outro para poder segurar e não cair. Então, acaba que a gente tem aí uma transformação, né, no modo de fazer, porque isso aqui implica uma mudança também na manufatura, no uso, ou seja, no emprego social e como esse produto ele escoa. Aí vocês vão perguntar, Clê, mas não estão processando mais nada, não estão fabricando mais nada que é utilizado na cozinha? Sim, estão. Sobretudo para o contexto de festa. Então, eu consigo, por exemplo, no festejo de Santa Teresa d'Ávila, mapear uma produção muito mais intensa de peças maiores, né? E essas peças maiores elas vão estar no contexto dessa festa religiosa no mês de outubro. Depois, no dia da unidade, os usos vão se diluindo aí com essas louças de outras matérias-primas, sobretudo o alumínio e o plástico. Nossa, muito legal. Tá chovendo elogio aqui, não tô nem conseguindo. Gente, obrigado. Já olhando amigos aí, Paloma, professor de Salvador, Mal, obrigada por essa experiência. Adinelo. Obrigada pelo sobre o assunto. Muita gente querida. Mal, beijo. Tô vendo. Gente, isso aqui é meio frenético, né? Porque não digo que é frenético porque a gente olha para a interlocutora, eu queria, a gente fala e tem que acompanhar ainda o que está passando aqui embaixo. Nessa época que a gente está vivendo aí. Mas, mais uma vez, muito obrigada. Que o povo falando que você é demais. Muito obrigada. É sempre um prazer conversar com você. A gente tive a imensa oportunidade de trabalhar com você algumas vezes. Te acho uma pessoa fantástica, um professor incrível. E fica à vontade para falar o que você quiser acrescentar. Tá. Eu tenho algumas questões, gente. Vamos lá, assim, né, retomando o tema, né, dessa live, arqueologia da escravidão, identidade, essa cerâmica neobrasileira. Eu, particularmente, eu sou muito esperançoso com esse momento em que a arqueologia ela se encontra. É um momento que, de fato, né, é uma coisa que eu venho conversando muito, e isso me deixou muito livre eu estar em um outro curso que não de arqueologia, que é um fazer político engajado, né? O engajamento político da nossa produção de conhecimento e da nossa produção científica. A gente aprende aí, por conta de um determinismo científico, e que a gente não pode misturar emocional com racional, que não tem, isso não dá certo, que é ziano. Mas eu acredito que, sobretudo, as ciências humanas e sociais, ela tem sim aí, especialmente das instituições públicas, especialmente porque a gente vive
do financiamento público, né? As bolsas vêm de instituições públicas. O nosso modelo de produção de conhecimento não é o norte-americano, que tem grandes empresas financiando, grandes famílias. Quem segura o rojão é o Estado, né? É a produção, são os impostos da classe trabalhadora, gente. Então, eu acredito que a gente está num momento já bastante profícuo, em um momento dentro da academia bastante confortável para a gente falar mesmo no engajamento político do nosso fazer. Não teria sentido, por exemplo, eu continuar trabalhando com a comunidade quilombola de Itamatatiba, sobretudo com as mulheres, porque, né, as loceiras, eu estou trabalhando com mulheres dentro da comunidade, sem esse engajamento político meu e da minha equipe, né? O tempo inteiro, essas populações, elas não devem, em hipótese alguma, ser encaradas como objeto de pesquisa. Isso é uma afronta, é um desrespeito, né? São populações que têm uma história, né, bastante sensível já por todos os processos de opressão, né, de ruptura com modos de vida, sobretudo aí falando de populações quilombolas. Então, chega daquele fazer científico que você vai na comunidade, extrai tudo que você quer e não tem a sensibilidade de mandar um livro de volta. E eu presenciei isso aqui no Maranhão, né? Eu fui na Casa das Minas, levei minha orientadora, Márcia Angelina. Quando ela chegou lá, ela levou uma bronca. Ela falou, você é dessa tal USP, dessa universidade que fica lá em São Paulo, da sacerdotisa, 90 anos. Ela disse assim, mas o pessoal dessa universidade vem muito aqui. Toda gente aqui dessa USP aqui nunca mandaram um livro. O que a Márcia fez? Engoliu, ficou com vergonha. Quando eu cheguei lá em São Paulo, nós fomos na EDUSP, fomos nas bibliotecas, fizemos todas as cópias, compramos todos os livros e levamos. Ou seja, essa prática, né, acadêmica de você ir a campo, buscar aquilo que você quer, né, e depois você não dá uma devolutiva, né, isso não pode mais se sustentar dentro do nosso fazer. Então, é uma questão que eu deixo aí para reflexão também. O segundo ponto também, eu queria que a arqueologia, né, ela pudesse lidar, sobretudo nos conteúdos, com esses temas sensíveis, né, muito menos empiricismo e muito mais discussão política, alternas, né, com as temáticas queer, venho trabalhando aí também com vários colegas. Então, tomar esses temas também que são tão caros para a sociedade, sobretudo no momento em que a gente vive, né, e tentar perceber isso pela lente da arqueologia, que é o que a gente pode também, é o nosso que nem é interessante fazer enquanto cientista social e acadêmico. É romper essas barreiras. Um outro ponto também aí já mais de cunho de inspiração para as novas gerações é tentar esses contatos afro-indígenas, gente. Lá atrás, o Scott Allan, ele lança esse desafio sobre a Serra das Barrigas, sobre Quilombo dos Palmares, né? E até problemático a arqueologia de Palmares, que quando a gente vai escavar, tem uma cultura material indígena bastante pujante também. Então, vamos começar a pensar aí também nesses contatos interétnicos, né? Vamos começar a pensar também nessas contribuições, ao invés de falar em aculturação ou em cerâmica neobrasileira, né? Vamos tentar ver as trocas, né? E o que são dois componentes bastante oprimidos no período colonial, né? Tanto os indígenas como as populações africanas e afrodescendentes. Então, vamos perceber como que a cultura material pode lidar, né, em que sentido a arqueologia pode avançar junto com a antropologia, junto com a história, em tentar perceber esses componentes afro-indígenas nos contextos arqueológicos. Que aqui no Maranhão eu digo para vocês que assim, pungente, só não vê quem não quer. Então, eu acredito que seja isso, né, que eu poderia trazer para vocês, convidá-las e convidá-los, né, a começar algo nesse momento aí. Estamos fazendo bastante exposições aqui no Maranhão, colaborativas com as quilombolas, né, sobre sua produção, sobre as suas histórias de vida.
E à medida em que a gente for divulgando esse conhecimento local, eu estou à disposição para a gente fazer outros momentos aí de Com trabalho. certeza. Vamos integrar esse Bahia. Claro. É isso, pesquisa maravilhosa, muito bom, adorei, parabéns a todos. Méritos. Obrigadão, Arclay, muito obrigada. Ô, gente, querido, muitos beijos aí, e aí vários, pela lente do celular, vários queridos aí de tempos. Agradecer de novo, Ana, aí o seu engajamento. Você é uma dessas apostas aí, né, dessa arqueologia da não dedicada, estudiosa, danada, assim, do jeito que tem que ser mesmo, despachada, pensa, entender. Então, fico feliz de ter feito essa é a minha primeira live de arqueologia. Eu vinha fazendo lives políticas aqui no contexto da universidade, mas para falar um pouco da nossa produção é a primeira. Eu fico feliz de ter iniciado contigo. Ah, mérito, privilégio todo meu. Como falei de cerâmica, mas aprendi muito com você e aprendo sempre. Hoje foi mais um dia de aprendizado. Espero que tenha sido para todo mundo que tenha assistido. Então, muito obrigada, gente. Bom dia a todos. E, se possível, fique em Beijo. casa. Exatamente. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau.